Olá, boa noite, tudo bom? Hoje nós vamos conversar, né? Eu vou conversar com o doutor Frederico Messias. Boa noite, Bruna, tudo bem? Olá, Ebedefã Santos. Olá, doutor Frederico Messias, já está aqui, que bom. Por favor, vamos lá, eu vou aceitar a solicitação do doutor. Olá, Francine, Cíntia. Tudo bom com todos? Que bom estar aqui, tô animada. Olá, doutor Frederico. Olá, doutora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, estamos melhor agora. Agora estou animada aqui para a gente falar de execução, Que bom. né? Execução é falar de dinheiro no bolso, porque se trabalha tanto num processo e quando chega na hora de realmente o credor receber o dinheiro, cadê o dinheiro, né? Parte importante desaparece. Mas antes de começar a gente falar aqui de execução, eu quero apresentar aqui, ó, agradecer ao doutor Frederico Messias, que é juiz, né, na Vara Cível aqui em Santos, tem muita experiência, juiz titular na 4ª Vara Cível. O doutor Frederico Messias, ele foi um dos primeiros juízes que eu ouvi falar que atende os advogados pelo Skype antes mesmo da pandemia, né, doutor? Auxiliando a gente remotamente, o que é maravilhoso. E também tem um canal no YouTube chamado Messias Direito, onde dá aulas ali espetaculares, usando a experiência que ele tem, né, na Escola Paulista da Magistratura, no YouTube para todo mundo, né, doutor Frederico? Um prazer ter você aqui, viu? Olha, se a gente puder te chamar de Fernanda, né, que a gente já está já há bastante tempo nessa lida acadêmica. Sim, sim. Então, Fernanda, para mim é um grande prazer estar participando junto com os seus seguidores, junto com essa oportunidade que você me dá de estar conversando com os seus seguidores. A responsabilidade é grande, né? E execução, que eu brinco que 90% da minha fila de conclusão, elas são processos de cumprimento de sentença ou de execução de título extrajudicial, justamente por essas dificuldades que a gente tem em solucionar o processo de execução. Eu imagino, imagino. Eu queria saber se todos que estão aí estão escutando bem, porque eu já tive problema no áudio e algumas outras lives, estão todos escutando bem, todos certos. Eu vejo alguns amigos, doutora Cláudia, Tatiane, Tamires, o Luiz, que sempre nos acompanha aqui, né? Valéria, Flávio, doutora Cristiane, João Hermano. É um prazer a todos. Todos escutando bem? A doutora Tatiana está escutando. Cristiane, depois vocês deixem aqui de onde vocês estão falando. Aqui a Cíntia, querida, que sofreu a Cíntia, uma cliente minha, com algumas fraudes aqui que a gente está ainda buscando, viu, doutor? Mas vamos chegar lá, né? É isso, estão todos escutando bem. Que bom, olha, alunos queridos. Você também vai encontrar muita gente aqui, viu, doutor Frederico? Porque Ah, eu estou vendo. você também é muito bem, é muito querido, né? Tanto na internet quanto aqui na nossa região. Então, doutor Frederico, eu tinha até pensado aqui, né, conversando aqui com você, por que eu lhe convidei para falar sobre esse tema? Primeiro, porque fica sempre um advogado do lado tentando mostrar a seriedade do processo. Primeiro, construir um título, né? Se ele já não tem um título executivo, ele, através de uma ação ordinária, ele vai construir um título executivo judicial. Aí, depois de todo aquele momento probatório que é longo, demorado e necessariamente precisa ser, né, doutor, para que não haja nenhuma irregularidade, ilegalidade, construímos o título e iniciamos o cumprimento de sentença. Aí onde estão os bens, né? Eu sei que o CPC, o novo, a gente fala novo, né? Porque nós somos da época do antigo, né, Frederico? Mas o Eu sou. novo, eu também estudei pelo antigo, ele traz algumas questões interessantes relacionadas até para garantir uma garantia maior para o credor, até operada na jurisprudência, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Frederico. Olha, o que acontece, né, Fernanda? Nós que somos do CPC, então, de 73, houve, claro, um avanço em relação ao CPC atual, porque se a gente lembrar lá do CPC de 73, antes da reforma até, havia a necessidade de uma segunda citação do executado. Quer dizer, muitas vezes acabava um processo e iniciava outro,
e você tinha que citar o executado de novo e virava um problema enorme. A gente avançou, hoje o processo é um processo único, né? De modo que ele, dividido em fases, dispensa essa, entre aspas, segunda citação. Mas o processo civil brasileiro, ele é um processo patrimonial, né? O artigo 789 lá do CPC diz que apenas os bens do devedor respondem pelo seu patrimônio e, com exceção lá da questão do devedor da obrigação alimentar, inclusive há uma súmula vinculante do Supremo, a 25, né, de que não há prisão civil por dívida. E aqui eu faço uma primeira reflexão contigo de uma primeira situação do porquê que eu acho que surge essa dificuldade, já logo de cara. Porque se a gente trabalha com um processo de execução que é só patrimonial e, portanto, só os bens do devedor respondem pela obrigação que ele tem num título, seja extrajudicial, seja judicial, e se a gente for lá no rol de impenhorabilidades do 833, a gente vai ver um rol imenso de hipóteses de exclusão dentro desse patrimônio. Quer dizer, o patrimônio já é, muitas das vezes, escasso, e o rol de impenhorabilidades do 833, então, é muito grande. E aí, às vezes, se acha um bem, mas ele está lá no rol da impenhorabilidade. Eu tenho feito uma reflexão sobre isso já há algum tempo, de que eu vejo que esse rol excessivo, ele é violador do acesso à jurisdição. Porque quando a gente fala lá do princípio do acesso à jurisdição, do 35 da Constituição, não é apenas ingressar no Poder Judiciário. Não basta apenas eu abrir a porta. Eu preciso abrir a porta e dar a saída. Saída com a pretensão satisfeita. Agora, se eu torno essa pretensão, eu torno difícil a satisfação dessa pretensão, eu estou, de alguma forma, violando a cláusula constitucional. E aí eu tenho definido penhoras sobre percentual do salário, sobre a caderneta de poupança. Eu sei que para mim, é um contrassenso que o devedor possa fazer poupança e não cumprir a sua obrigação. Mas eu sei que são temas polêmicos, né? E os advogados, às vezes, o entendimento varia conforme o lado que está na ação, né? Se do exequente gosta, se do executado reclama. Mas acho que faz parte, né? Mas essa é uma primeira reflexão que eu faço. Eu acho muito interessante, porque é um ato corajoso da sua parte, né? Nas ações que caem sob a sua responsabilidade, você tomar frente e falar assim, não, eu vou conceder sim a penhora de uma poupança, porque essa poupança pode ter vindo exatamente da venda de um bem, né? Um bem que foi vendido quando ainda estava se construindo o título, não é, judicial, que já havia uma dívida, mas não havia um título executivo, certo? Já tinha aquela questão. E muitos advogados ainda não sabem que é possível, mesmo sem título judicial, a gente já começar a construir ali a possibilidade de lá na frente ter uma nulidade, né, com relação a essas alienações aí antes do fim do processo. Porque isso é uma fraude ao credor, né? Que está se construindo, já tem uma sentença, só não foi transitada em julgado ainda, e aí já está havendo a venda. Quer dizer, já é uma fraude. E não são todos os juízes, cada um, claro, respeita os entendimentos, que cada processo é um processo, então a gente não pode generalizar, né? Cada processo é um processo, mas a gente percebe, né, quem já advoga há algum tempo, eu tenho já uma experiência nisso, que é muito complicado a gente conseguir realmente entregar para o cliente aquela coisa, você ganhou e não levou. Puxa vida! Por que a justiça tem que ser assim, né? Graças a Deus, o CPC ele traz instrumentos e temos aí uma renovação na magistratura, digamos assim, que já tem amparado mais o credor. Porque antes o amparo era todo para o devedor, o coitado, né? Eu vejo até o rol, eu tenho no curso que eu dou sobre bem de família, o rol ali de proteções ao bem de família, até de valor, né? Considerável, que eu falo, meu Deus, mais vale ser devedor no Brasil do que ser credor, não é mesmo? Fernanda, você sabe que eu tive uma situação com o bem de família em que o valor dele era um valor expressivo, né? E eu sustentei o seguinte, a lei, ela protege
a residência, o direito à moradia, enfim, mas não é a moradia luxuosa, é uma moradia de forma que você tem condição de penhorar esse bem de família de valor vultoso e reservar uma parte do patrimônio que vier na arrematação para que o devedor, então, mantenha uma residência ou adquira uma residência e o resto, aquilo que excede o valor de uma moradia ou de uma residência para esse devedor, vá para pagamento dos credores. Mas eu sei que a posição da STJ não é nesse sentido, mas eu acho que os advogados são responsáveis pela mudança da jurisprudência, né? Veja que o STJ hoje já tem posição firme a respeito da possibilidade de penhora de parte do salário, desde que preservado ali um mínimo para a dignidade do devedor. Então, eu acho que a jurisprudência avança. Eu vejo tempos melhores. Eu acho que é bem por aí mesmo. Cabe aos advogados provocar, e através do costume de tanto bater na porta, a gente muda. Não foi assim com o cheque, né? Eu gosto muito de citar o exemplo do cheque. O cheque é um título, não é? Deve ser à vista. Mas de tanto a gente falar que houve um contrato ali datando o cheque, houve uma mudança na jurisprudência. E hoje a gente tem até dano moral. Então, cabe aos advogados, sim, um ato aí de insistência mesmo, até para demonstrar boa-fé, porque a boa-fé processual, assim, né? Eu acredito que você pense o mesmo, ela é um dos principais atos que tem dentro do processo. Se você não tiver boa-fé, você não pode falar de boa-fé de negócio jurídico, de processo, então a gente está falando com quem, né? Agora, a boa-fé é princípio fundamental, né? Lá no artigo 5º. Quer dizer, algo que não era necessário sequer estar expresso na lei, né? Mas o legislador quis deixar claro. Então, a boa-fé hoje é princípio fundamental do processo civil. Então, eu acho que a relação processual deve ser construída aí, na boa-fé. Eu costumo dizer que nas minhas decisões, eu coloco lá que hoje o devedor reina soberano ali naquele reino da má-fé, né? Porque ele tem várias... É claro que tem aquele devedor que está de boa-fé também, que realmente que não tem como pagar. Não tem como pagar. Mas aquele que tem como pagar e não quer pagar, ele encontra muitas soluções na própria legislação com esse objetivo de se esquivar da sua obrigação. É verdade. E agora você tocou num assunto interessante, quando você fala da boa-fé, que você gosta de citar nas suas decisões. Aí eu vou até perguntar, eu estou vendo que tem muitos advogados aqui entrando na live, vou perguntar para eles, para saber deles e de você. Você costuma dar muita condenação por litigância de má-fé? Porque eu sempre peço e não consigo. Parece que é um mito. Boa noite, Lili. Eu tenho, inclusive, dado no processo de execução mais atos atentatórios à dignidade da justiça, né? Eu tenho usado bastante o dispositivo legal, inclusive naquela hipótese em que a gente intima o devedor para apresentar bens e ele sequer vem para dizer que não tem bens, né? Não fala nada no processo, fica inerte. Nesses casos, tem o imposto ali também, o ato atentatório. Então, eu acho que o dispositivo do ato atentatório, salvo engano, é o 774, ele nos dá bastante ferramentas no processo de execução, para trabalhar ali com o sancionamento do executado que estiver de má-fé. Mas também vejo a possibilidade de aplicação lá do 80 da má-fé, sem dúvida nenhuma. Que esses dispositivos, a gente sabe que a jurisprudência também é um pouco resistente, principalmente em relação à má-fé, no sentido de manter decisões, muitas das vezes amparadas ali no direito de defesa, ou então do direito de ação. A gente percebe que há uma certa resistência na jurisprudência nesse sentido. É verdade. Olha, eu vi que chegou aqui a doutora Tatiane, a doutora Rosa, que também... muita gente está falando aqui que não consegue a condenação da litigância de má-fé. Por que a gente pensa na litigância de má-fé? Para doer no bolso, para ter alguma forma, né, de coagir o devedor a se apresentar no processo.
Eu sempre falo para a parte, né? Eu falo, não adianta você tentar mentir no processo, tentar enganar, que dá para descobrir. O dinheiro deixa rastro, ele deixa um caminho a ser percorrido e as pessoas vão descobrir. Se o advogado for investigativo, olha só que ponto que chegamos, né? É. Se o advogado for investigativo, ele encontra bens. Claro que pode demorar, vai dar trabalho, mas encontra. Mas eu fico imaginando, será que a gente não consegue, nós como professores, formar advogados que já têm uma valoração diferente, porque isso também tem que vir do advogado, eu acredito, né? Aí eu puxo aqui a minha culpa para o advogado, né? Será que isso não tem que vir também do advogado de, olha, você não tem bens, mas vamos falar no processo, não vamos ficar quieto esperando. Vamos falar, olha, não tenho bens, como eu já apresentei de fato, eu já tive uma execução de uma moça que ela realmente não tinha bens, estava desempregada, e eu apresentei um acordo que para o credor seria pífio, mas era o que ela poderia pagar, porque ela era muito humilde. E naquele momento a pessoa negou, e depois que a advogada falou comigo, falou, olha, e agora? Eu falei, ela não tem bens, você quer esse acordo? É o que dá, não dá para fazer. E aí foi feito um acordo ruim ou bom, mas o acordo eu sempre acho melhor que uma briga, né? Porque aquela extensão e dá para um terceiro resolver, né? Então, eu acho muito complicado. Eu acho, Fernanda, que nós vamos ter uma geração aí formada a partir do novo CPC e que tenha trabalhado exclusiva. E eu falo isso com tranquilidade porque fui formado no CPC de 73. Mas essa nova geração, ela vai ser formada num CPC que traz boa-fé como princípio fundamental, traz como princípio fundamental a cooperação, traz o negócio jurídico processual lá do 190, traz um saneamento consensual lá do 357. Então, são vários dispositivos em que exigem a participação consensual das partes, lembrando que as partes estão em litígio, estão em conflito no processo, mas elas não precisam estar em guerra no processo, né? A gente pode trabalhar o processo na boa-fé, na cooperação, de modo a conduzir esse processo a um resultado final, mas sem que uma esteja ali querendo, entre aspas, dar uma rasteira na outra, né? É verdade. Aí, já entrando no assunto espinhoso da fraude, né? Que eu estava pensando aqui, puxa vida, para o advogado, às vezes é muito evidente a fraude, até porque a gente está atrás e a gente só está cuidando deste processo, no caso ali que está peticionando. O juiz, quando chega à mão dele, eu sei que o juiz tem que ler o processo inteiro para se inteirar e ver vários casos todos os dias. Para o juiz, é mais fácil? É difícil chegar à fraude? Que ponto que para vocês é interessante o advogado apontar, olha, aqui, ó, veja a matrícula, isso aconteceu uma fraude, ou não, fica meio evidente, através do imposto de renda, as coisas vão sumindo, a pessoa mora numa cobertura, né, que, por exemplo, aqui em Santos já teve casos, numa cobertura na beira-mar, e não tem bens, né? Só tem um bem de família, vultuoso, né? Como que faz isso? E aí vende os bens, compra joias, sei lá o que faz com o patrimônio, né? Como que chega ao ponto de você falar assim, eu vou decretar fraude aqui, essa execução, e vou anular essa venda, etc. Olha, a lei, ela traça parâmetros objetivos de modo a identificar a possível ocorrência da fraude. Mas só no caso concreto é que a gente vai poder efetivamente dizer se houve fraude ou não naquela situação, justamente perseguindo essa cadeia de alienação. Muitas das vezes fica mais fácil identificar que houve efetivamente uma alienação fraudulenta. Uma compra e venda de imóvel é mais fácil identificar, porque ela tem um registro, o imóvel tem uma matrícula, a pessoa que comprou está identificada. Então, são situações que ficam mais fáceis de se identificar a fraude, porque ela está mais latente. Mas quando a fraude é mais engenhosa e às vezes envolve dinheiro em espécie, envolve compra de joias, por exemplo, quer dizer, é muito mais difícil de se pegar uma situação como essa e de localizar um patrimônio como esse. Então, há casos e casos. Não dá para dizer que em todas as situações nós teremos um resultado igual, porque umas situações são mais fáceis de serem identificadas quando há uma prova objetiva, clara. E aí, uma dica que eu dou é de quando for fazer um requerimento de reconhecimento de fraude à execução, lembrando que a fraude à execução, por ser uma fraude no meio do processo, no curso de um processo, ela
tem uma gravidade maior do que a fraude contra credores, né? Que a gente pode falar depois, e é por isso que ela pode ser reconhecida ali mesmo, no próprio processo, independentemente de ação, né? Então, o requerimento tem que ser um requerimento objetivo, indicando claramente aonde estão os pontos da fraude, para que o juiz possa, então, identificar com rapidez, com clareza, qual é a fraude e essa fraude que foi capaz de levar o devedor à insolvência. Tá certo. Estou vendo aqui que a minha professora querida, doutora Adriana Calda Regos Davos Maluf, está me assistindo? Professora querida. A gente tem que dar uma tietada no professor, né? A responsabilidade está grande aqui nessa... Está grande. Que bom. E me diga uma coisa, doutor. Então, vamos lá. Então, a gente chegou na fraude, tem que ser específico da matrícula ou não. Eu gosto, né? Costumo fazer isso. Assim que acaba a ação, em que eu construo um título executivo, eu peço aquela certidão para a gente fazer já a verbação para ver se há bens, né? Porque acho que essa é a garantia da execução. Porque se a gente não fizer isso, até a citação pode ali haver um patrimônio, se algum comprador descuidado não pedir uma certidão, né? Ali no eu acho que há algumas providências muito importantes que às vezes eu passo despercebida. Uma dessas providências é mesmo essa certidão lá do 828, né? Que permite averbar a existência da ação. E aí, claramente, o terceiro estaria... você teria uma prova evidente de que ele adquiriu o bem sabendo da existência da ação. Uma outra providência que também acho interessante é do 844, que é a averbação da penhora, né? Então, a gente não vê isso acontecer na prática, a averbação da penhora ou lá na matrícula, quando for imóvel, ou então lá no Detran, quando for veículo. Então, essa é uma providência também que ela não é um ato de eficácia da penhora, a penhora vale sem a averbação, mas ela deixa claro para o terceiro que adquirir aquele bem, que há ali uma restrição sobre ele. E aí essa situação se torna muito mais fácil. A gente tem, em relação aos imóveis, né, uma discussão que eu acho que é importante também. O STJ tinha uma súmula, tem uma súmula, que é a 375, que trata dessa questão da boa-fé condicionada ao registro da penhora. Mas hoje, lá o 792, quando lista as hipóteses de fraude e execução, fala apenas na existência da ação, né? Existência de ação capaz de levar o devedor à insolvência. O que tem levado parte da doutrina a afirmar que a parte final dessa súmula, que exigia ali o registro da penhora para configuração da má-fé do adquirente, perdeu a sua eficácia. De modo que hoje há uma inversão do ônus da prova, cabendo ao adquirente provar que estava de boa-fé, porque basta ao credor provar a existência da ação capaz de levar o devedor à insolvência. Portanto, há uma construção agora na doutrina nesse sentido, de que cabe ao adquirente do bem provar que estava de boa-fé quando adquiriu o imóvel. Quando a gente fala... quando a gente fala de imóvel, a gente sabe que tem aquelas pesquisas de certidões, que é uma praxe na compra e venda de imóvel, e aí talvez essa prova seja mais fácil. Mas quando a gente fala de veículo, em que não há essa tradição... aliás, a transmissão da propriedade se dá pela tradição, ou seja, pela entrega, e não há esse hábito de ficar pesquisando no fórum se o vendedor do carro tem ações ou não. A gente olha só lá o prontuário do Detran. Então, aí já fica mais complicado, né? Mas fica aí essa outra reflexão que eu acho importante também nesse tema. Eu já até recomendei, até para alguns alunos que tinham uma certa dificuldade de encontrar patrimônio, né? Encontrava bens imóveis ou móveis, né, que tinham algum registro, que tem agora, deixa eu ver se eu me lembro, se é CIS, né, que você faz um pedido ao juízo para que ele busque junto ao departamento financeiro. Eu vou até ver se eu encontro aqui. É o Cadastro Nacional de Indisponibilidade, não? De disponibilidade de ativos financeiros, porque às vezes a pessoa tem alguma ação na Bolsa de Valores, não é?
Não é isso? Claro que vem um calhamaço de papel para você pesquisar, né? Aí, mas... Hoje, eu acho que hoje a gente tem os mecanismos das pesquisas tradicionais ali do Bacenjude, o Infojude, o Renajude. A gente tem esse cadastro nacional de indisponibilidade. A gente tem esse que pesquisa ativos financeiros que não são pegos lá pelo Bacenjude. Então, eu acho que nós evoluímos muito nessa mudança de paradigma da figura de proteção do devedor para o reconhecimento do credor à satisfação do seu título, né? Ufa, hein? Como demoramos. Porque é um caminho, né? É a luz está aparecendo e está encobrindo a sombra. Que bom, né? Que bom. E no caso, por exemplo, quando a gente não encontra bem mesmo. Então, vamos começar pela pessoa física, né? Aí, que é o mais complicado, que quando você tem uma pessoa jurídica, você não encontra patrimônio, a gente vê muito isso com mais facilidade, advogados que atuam na área trabalhista, você vai e faz a desconsideração da pessoa jurídica e vai no patrimônio dos sócios. E a desconsideração inversa, é muito comum? Você já pegou muitos pedidos ou o pessoal não pede? Olha, tá por aí ainda, Fernanda? Opa, mudou aqui? Espera um pouquinho que mudou. Pronto. Sumi. Você falou inversa, acabou mudando Aí aí. inverteu tudo. Você sabe que eu acho que a desconsideração da personalidade jurídica é outro tema também que merece algumas reflexões, né? O CPC ele não traz ali as hipóteses quais são as hipóteses que levam à desconsideração. Ele traz ali apenas aquele incidente, né? O procedimento propriamente dito que pode levar à desconsideração. As hipóteses a gente vai encontrar nas leis, no Código Civil, no CDC, em algumas outras legislações, mas basicamente no que interessa para nós aqui, lá no 28 do CDC, onde basta a insolvência, a chamada teoria menor, e lá no artigo 50 do Código Civil, o que se chama de teoria maior, onde se exige a insolvência mais o abuso da personalidade. E aí vem o problema, principalmente com a lei do abuso econômico, que parece ter excluído lá dessa hipótese do artigo 50, aquela situação que é a mais comum, que é não encontrar bens nenhum em nome da pessoa jurídica. Eu já tenho recebido vários acordos nesse sentido, de que a simples inexistência de bens da pessoa jurídica não autoriza a desconsideração com base no artigo 50 do Código Civil, quando não for relação de consumo. Então, a gente vai começar a enfrentar esse tipo de situação. A gente sabe que por exemplo, o juízo trabalhista, que sempre foi mais favorável, né, à desconsideração, sempre acolheu a desconsideração com muito mais ênfase, levando em conta até a própria matéria, né, que era a proteção do trabalhador, mas eu acho que a gente vai encontrar alguma dificuldade. Os casos mais comuns são esses. A desconsideração inversa, lá do 133, parágrafo 2º, onde, na verdade, quem deve é o sócio, né? O sócio é o devedor, o executado, e ele transfere bens pessoais para uma pessoa jurídica, e aí, portanto, se fala em desconsideração inversa, né? Porque se traz a pessoa jurídica para ser responsável pelo cumprimento daquela obrigação. Essa hipótese é pouco comum, viu, Fernanda? Eu não tenho visto com muita... Aliás, olha, posso contar nos dedos as hipóteses em que eu vi de desconsideração inversa na vara. O máximo que eu chego é tentar pegar o prolabore do sócio para ver se tem um prolabore ali, porque é complicado. Porque mesmo que você penhore uma cota, às vezes a cota, né? Como que você vai conseguir fazer a venda daquela cota? Tem o contrato social. É complicado, mas é uma maneira de pressionar ali, porque os outros sócios falam, opa, tá chegando. É uma pressão psicológica. Eu tenho deferido também essas penhoras de cota social, e aí isso exige uma avaliação da cota, portanto, um balanço especial de toda a pessoa jurídica para chegar no valor da cota daquele sócio, que é o devedor, e isso traz inúmeras dificuldades. E o prolabore, mas também é uma dificuldade em se identificar o pagamento desse prolabore. Mas aí, nessas duas hipóteses, o sócio, que é o executado, continua ele sendo executado, né? O problema é quando ele transfere, por exemplo, um bem pessoal dele, um imóvel, para o patrimônio da pessoa jurídica, ou a pessoa jurídica praticamente sustenta, paga todas as despesas dele,
todos os veículos estão em nome da pessoa jurídica. Quer dizer, fica claramente evidenciada essa situação em que o patrimônio dele, sócio pessoal, está colocado na pessoa jurídica. E essa confusão patrimonial, eu vejo muito acontecer quando eu vou fazer, eu atuo muito na área da família, e a gente vai fazer a partilha de bens, e durante o casamento, a gente vê que muitas vezes se tira um patrimônio do casal, vamos vender um terreno para pagar uma dívida da empresa, e a empresa é um bem particular. Olha, aí começa. Daqui a pouco não tem nenhum patrimônio particular e a empresa ficou no azul. E aí a pessoa vai embora com a empresa. Você entendeu? Não, é bem complicado essa situação. Normalmente as situações são essas, né? Quando a gente vai identificar essa hipótese da inversa, a gente está numa situação como essa, né? Que a gente percebe o patrimônio inflado da pessoa jurídica e o sócio esvaziado. E aí miserável. Pedindo até justiça gratuita. Eu acho que os maiores problemas que a gente enfrenta no processo claramente não são na fase de conhecimento. Os problemas do processo estão na fase de execução, e aí seja o cumprimento de sentença do título judicial, seja a execução extrajudicial propriamente dita. Os grandes problemas do processo estão aí. E o que você acha? Você acha temerário, por exemplo, a gente pedir durante o processo ordinário que se faça uma reserva de parte do patrimônio, se a gente começa a observar que aquele possível ali, futuro devedor, assim, solidificado, não tenha patrimônio no final da ação? Você acha interessante a gente fazer esse pedido? Olha, eu acho que, inclusive, existe essa possibilidade, né? A gente pode pensar numa tutela provisória que pode ter esse caráter incidental no curso do processo, mas aí vai depender mesmo, essa natureza cautelar de preservação dos bens, ela vai depender da prova de que realmente o devedor está no curso do processo dilapidando o seu patrimônio, de modo a que o juiz emita uma ordem de cautela no sentido de que o patrimônio fique preservado para o futuro resultado da ação. Lembrando que, além da prova de que está havendo a dilapidação, portanto, o risco de dano irreparável, é preciso demonstrar que há uma aparência ali do direito invocado que justifica a, então, reserva, entre aspas, desse patrimônio para futuramente, caso o autor da ação venha a ser o vencedor, ele tenha patrimônio para ver a sua satisfação resolvida. Mas acho que é plenamente possível. Lembrando que nós temos outros mecanismos, como o arresto, por exemplo, né? O arresto, que se dá antes da citação do devedor lá no processo de execução, também é um mecanismo eficiente de busca preliminar de bens quando houver ali presentes os requisitos para que o juiz defina esse arresto. Então, antes mesmo até da citação do devedor, você já faz uma busca do patrimônio de modo a garantir o resultado futuro da execução. Bem lembrado. Nossa, esse instrumento do arresto é tão antigo que a gente acha que desapareceu, né? Porque eu me lembro, olha, na época que eu era recém-formada, trabalhava ainda para os bancos, que a gente usava muito o instrumento do arresto. Muito. O arresto, eu até anotei, o arresto está no 830 do Código de Processo Civil. A gente realmente não vê ele muito sendo usado, mas é um instrumento importante aí para a futura garantia do processo de execução, né? É verdade, é verdade. Ó, eu vou ver aqui algumas perguntas. Quem tiver pergunta vai mandando. Já mandaram um monte de pergunta aqui, senão começa a ficar lá para cima. Eu não acho mais. Deixa eu abaixar. Ó. Foi o doutor M.R. Galego. Ele falou, e o artigo 792, parágrafo 4º, deve ser obedecido? Então, você sabe que eu estou sem o código aqui. Se você tiver o parágrafo 4º, porque eu anotei o inciso 4 do 792, que é o que trata da ação, o dispositivo que fala em que considera-se fraude de execução a alienação de bem durante a existência de ação tendente a levar o devedor à insolvência. O parágrafo 4º, eu não me recordo de cabeça qual é o texto dele. Eu vou pegar, é que esse aqui aqui, ó. Não, tem que achar o novo, né? Se o próprio autor da pergunta puder
Manda levar para baixando nós, meus livros. Deve a estar gente lá do pede lado da minha ajuda, mesa. ajuda aos universitários para que Os ele possa universitários, ó, manda aí, Galego, só qual que é esse parágrafo que a gente não lembra. Afinal, não dá para ter tudo de cor, né? artigos de cor, eu só lembrava quando fiz o concurso. Depois, Por favor, né? Que já é uma coisa de louco. Um dia a gente tem que fazer uma live de concurso de magistratura. Muita gente opa, quer e fica com medo, não sabe como é, né? E pode, todo mundo pode, é só se dedicar. então olha aqui, ó. Ele já mandou? Então, o parágrafo 4 fala da intimação do terceiro adquirente. Eu acho que vem na esteira do que a gente falava. Agradecer aí o Luiz Fernando Gonçalves, que encaminhou o dispositivo. Eu acho que vem na esteira do que a gente falou, de que cabe ao terceiro adquirente agora, com a redação do inciso 4 do 792, ele provar que está de boa-fé. Então, antes da declaração da fraude de execução, a gente intima esse terceiro adquirente, e eu acho que a gente não precisa nem falar de oposição de embargo de terceiro, como fala no dispositivo. Claro, se ele terceiro quiser vir através de embargos de terceiros, ok. Mas me parece que ele pode, na própria execução, entrar como terceiro interessado e demonstrar que adquiriu aquele bem de boa-fé. Não vejo problema em compatibilizar essa ideia de manifestação prévia do terceiro no próprio processo de execução. É claro que se a gente estiver diante de uma situação que demande uma questão de autoindagação, uma dilação probatória maior, aí então o terceiro adquirente teria que se valer dos embargos de terceiro. Mas quando ele vem ali simplesmente com uma prova documental objetiva, olha, tirei todas as certidões, paguei o preço de mercado, me parece, não tenho parentesco nenhum com esse executado, quer dizer, eu nem conhecia, soube do imóvel pelo corretor. Essa prova está muito clara, me parece que ele pode, no próprio processo de execução, demonstrar essa boa-fé e o juiz, então, não declarar a fraude de execução. Você sabe que eu tenho alguns amigos, né, que são notários, né, tabeliães, e eles me deram uma dica que uma vez eu tinha um cliente que queria vender uma fazenda, só que ele tinha várias dívidas. E ele falou assim, mas eu tenho patrimônio suficiente para essas dívidas, como é que eu faço? Aí, o que esse tabelião me falou, e eu fiz, e foi perfeito. Para quê? Para assegurar que o comprador não tivesse problema. A gente apresentou o imposto de renda dele para aquele momento e fez constar na escritura que ele tinha bens suficientes aqueles que respondiam às dívidas. Ou seja, que o terceiro de boa-fé, o terceiro adquirente de boa-fé, ele não estava participando de nada simulado, e sim que ele viu, ele percebeu, ele sabe das ações, ele tem bens suficientes, e aí ele está tranquilo, para ele poder vender a fazenda até para pagar as dívidas, que ele fica amarrado. Essa providência é excelente, porque é requisito da fraude que ela leve o devedor à insolvência. Né? Porque não é simplesmente a alienação do bem, é a alienação do bem que leve o devedor à insolvência. Se a gente tiver uma situação como essa, de um cidadão que tem um patrimônio enorme, mas tem lá uma execução que não chega a 10% do patrimônio dele, e ele aliena um imóvel, claramente não há fraude de execução. Mas, para o terceiro que adquire, se resguardar, me parece que a providência é muito importante, porque demonstra claramente que estava de boa-fé. Que ele agiu de boa-fé. A gente tem outras perguntas aqui. O Clécio, ele falou, antes de declarar da fraude... Ele trouxe o artigo, né? Ele está reproduzindo lá. Os universitários estão ajudando. Sim, sim. Agradeço ao doutor Luiz Fernando, que eu conheço ele, um querido, casado com a doutora Cláudia, aqui, uma amiga também, que trouxe o artigo para a gente. Ó, o Clécio falou, antes de declarar da fraude de execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, se quiser, poderá opor embargo se terceiro um prazo de 15 dias. Perfeito. Quem mais? Luiz Fernando. Temos a Francine, minha aluna querida. Ela falou, então, para fraudar credores, deposita todo o dinheiro em nome dos filhos? Francine, a gente não está aqui para ensinar fraude, e sim a gente sabe que há vários mecanismos que aquela pessoa tem de proteção patrimonial. Né? A gente sabe, inclusive, que há especialistas nesse tema, né? Especialistas em proteção patrimonial. E aí, aquilo que a gente falou, por mais que o juiz
tenha mecanismos para chegar ao patrimônio do devedor, muitas das vezes é difícil se chegar efetivamente a esse patrimônio, porque de alguma forma ele foi protegido antes mesmo até de um determinado empreendimento. Então é muito comum, alguém vai fazer algum empreendimento e antes mesmo de iniciar essa empreitada, ele já se precaver e tem ali uma blindagem patrimonial, o que torna difícil a gente eventualmente se chegar nesse patrimônio. Então, essa ideia de, às vezes, colocar no nome dos filhos, tal, dificulta. Mas também é preciso que a gente tenha... Bom, esses filhos adquiriram esse patrimônio com que dinheiro? É aí que é o negócio. Eles têm que provar a renda. Se eles forem youtubers, né, doutor? Porque hoje em dia eu falo que tem muita molecada aí boa na internet. Mas se não tem renda, fica claro, até numa fraude aí, não só da execução, mas numa fraude futura e de um inventário, de uma herança, em que vai dilapidando patrimônio, colocando no nome dos filhos. O que eles têm feito muito é holding familiar, né? Para proteger o patrimônio. Isso está também muito comum agora, né? Mas aí a gente cai naquela situação de que o sócio, a pessoa, o devedor não tem patrimônio nenhum, mas ele tem uma holding milionária, né? E que a holding é dona da vida inteira dele, né? Sim, da casa que ele mora, inclusive, né? Eu acho que o direito tem que começar a trabalhar com essa nova visão, a partir da ideia de boa-fé como princípio fundamental e começar a trabalhar em cima dessas situações em que, claramente, elas são uma situação que revelam a violação da boa-fé, sem dúvida nenhuma. E doutor Frederico, para você é tranquilo, por exemplo, a gente pode constatar num processo que vai aos pouquinhos o patrimônio sendo transferido para terceiros. E transfere para uma pessoa ou para a companheira, que às vezes não é nem uma companheira ali com uma escritura pública de não estável, mas vai se transferindo. Para você tranquilo, depois a gente fazer uma quebra de sigilo bancário para ver se a pessoa realmente tem condições de ter aquele patrimônio, que é tão difícil a gente conseguir entrar, né, na esfera de terceiros. Quer dizer, está transferindo sempre o patrimônio para ela. Todo mês pega 10 mil e transfere para a conta de um terceiro, né? Não tem nenhuma prova de dívida, de compra de imóvel, de nada. Como que a gente faz para fazer essa quebra? Eu acho que para conseguir a quebra do sigilo, eu reconheço ela, é uma medida extrema, né? Principalmente quando a quebra do sigilo é de terceiro, né? Então, você imagina a situação. A quebra do sigilo ela já é complexa se a gente estivesse falando do próprio executado, né? Porque nós temos toda a garantia do sigilo fiscal, bancário, enfim, sigilo financeiro, de modo geral. Mas, imagina, então, a gente falar de quebra do sigilo de um terceiro que, às vezes, não é parte do processo de execução. Né? Mas, o que eu acho? Eu acho que é tudo questão de uma boa construção da tese. Né? Então, eu preciso demonstrar, o advogado precisa trazer para o juiz esse passo a passo. Né? Olha, atenção, advogados! Ó, temos um juiz ensinando como a gente consegue demonstrar de forma clara e inequívoca ali para poder fazer algo inédito, que é avançar ali na quebra. Eu não tenho... você está ensinando algo errado. É que você está nos ajudando como ser claro, porque às vezes o advogado é prolixo, né? Eu não tô, obviamente, eu não tenho aqui, doutor, a pretensão não é de ensinar ninguém eu sei, mas advogar. É legal. A prática é o que todo mundo busca. É porque a gente tem a visão de quem recebe esses pedidos, né? Então, como eu tenho a visão de quem recebe esses pedidos, eu sei o que eu preciso para ter segurança para decidir. Né? Então, para ter a segurança para decidir uma questão extrema como essa, eu preciso ali do passo a passo. Então, olha, é companheira? Ah, não tenho escritura. Ok, mas eu tenho fotos, eu tenho eu tenho filhos para provar a união estável? Tenho, junta. Olha, então eu tenho a prova... eu consigo indicar que ela adquiriu bens, mas ela se declara como sendo do lar. Então, essas situações num passo a passo que indicam que ela vem recebendo um patrimônio ou tem um patrimônio que ela não tinha condição, suporte financeiro para ter se não fosse aquele favor, entre aspas, que o executado está fazendo para ela.
Então, eu acho que essa demonstração, muito mais do que levar 3, 4 páginas de doutrina ou 25 citações de jurisprudência, é fazer esse passo a passo com dados concretos da situação. Gente, hoje tá muito mais fácil até do que no passado. Claro que é mais fácil até a gente juntar milhares de doutrinas de jurisprudência, porque a gente não precisa digitar tudo isso, né? Eu sou da época que a gente ia lá para o gabinete, baixava a revista e consultava, então tá mais fácil, mas também tá fácil em decorrência das redes sociais, né? Então, todo mundo tem uma rede social que relaciona, que posta uma foto, que tem um comentário. É só ir atrás e já ir trazendo para os autos essas provas. Então, não precisa de contratar a detetive particular, nenhuma medida extrema. Não é? É só se debruçar com carinho para trazer essas provas. E também... Isso, o detetive deixa lá para o direito de família. Eu percebo isso, porque eu atuo na área de família e eu tenho clientes que pedem, eu tenho muito receio de contratar detetive, porque eu não sei até que ponto a pessoa vai trazer a verdade ou vai trazer o que eu gostaria que fosse a verdade, né? Sim. Então a gente tem que tomar cuidado com esses profissionais, não desmerecendo nenhum detetive, pelo amor de Deus. É que quando você não conhece o trabalho, você fica com receio, né? Eu entrego na mão do cliente, você me traz as provas para eu te ajudar, porque cada um sabe, né, melhor do que a PT. Só tem várias colocações aqui, doutor, está vendo? Ó, vamos lá. Se o juiz verificar o terceiro e não intimá-lo, declarar a fraude à execução, essa decisão é nula? Olha, eu não acho que a intimação do terceiro seja condição de eficácia da declaração de fraude de execução, até porque o terceiro terá ainda a possibilidade de manejo dos embargos de terceiro, quando efetivamente tomar conhecimento dessa constrição. Portanto, não acho que essa intimação seja condição de eficácia para a validade da declaração da fraude de execução. Mas, repito, acho que é uma providência, primeiro, porque está prevista na lei, e segundo, porque pode facilitar a própria celeridade processual. Agora, hoje, no sistema processual do CPC, a nulidade depende da prova do prejuízo. Portanto, se eventualmente depois esse terceiro não intimado não opuser embargo de terceiro porque não tomou conhecimento, ele poderia, então, vir e dizer, olha, eu tive um prejuízo porque não tive oportunidade de manejar os embargos de terceiro. Mas como ele está na posse do imóvel, normalmente se presume que ele esteja na posse do imóvel, em algum momento ele vai tomar conhecimento da constrição e, então, ele poderá opor os embargos de terceiro. Tá certo. Olha, se o problema maior se pegar hoje, doutores, são os que trabalham na informalidade total e não tem e nem tem contas digitais, nem PagSeguro, nem nada. Mas olha, vou te falar. Eu vou falar assim por mim, que eu atuo, né, na vara da família bastante. Aí vai pegar pensão. Como é que vai pegar pensão no camarada que trabalha de Uber? Vamos mandar ofício para todas as operadoras de aplicativo, né? Sim. Eu acho que todo mundo vai ter que, de uma forma ou de outra, informar, né, qual é o rendimento e dar alguma forma. Outros que têm veículos financiados, o juiz vira e fala que você não pode penhorar. E fala que você não pode penhorar. O que fazer nesse caso do bem ter um longo período ainda de pagamento pela frente? O juiz vira e fala que é porque, olha só, Clécio, é porque o bem não é dele, o bem ainda é da financeira, por isso que não pode penhorar. O que eu acho que é possível fazer é penhorar os direitos que o executado tem sobre esse contrato. Agora, se ele vai continuar efetivamente pagando esse contrato, a gente não sabe. Mas como ele tem, apesar do veículo na alienação fiduciária realmente constar ainda como sendo da financeira, e, portanto, a propriedade é dela, não dá para penhorar a propriedade que não é do executado e sim da financeira, mas esse executado tem direitos sobre esse contrato. Então, é possível penhorar esses direitos. Agora, essa penhora, às vezes, é uma penhora ineficaz do ponto de vista concreto, porque, depende do executado terminar o pagamento do contrato, né? A gente não sabe se isso vai acontecer, e o tempo que demora, às vezes, a execução desses contratos que são de prestações alongadas, né? Porque enquanto ele não quitar, o bem continua sendo da financeira
E eu acho difícil que alguém vá arrematar apenas os direitos sobre o veículo. Mas que é possível, é. Eu costumo achar mais interessante ter uma penhora num consórcio, que daí você consegue congelar aquele valor que já foi pago, isso eu já consegui transferir para o processo, do que um carro financiado. E até porque veículo móvel financiado, né? Eu acho muito complexo. Eu acho que pelo menos eu acho que é perder tempo. Procura outro bem. A experiência mostra que é ineficaz mesmo, do ponto de vista concreto de resultado para execução. E hoje em dia a gente pode ir atrás de seguro de vida. Às vezes a pessoa deixa um dinheiro aplicado como seguro de vida. Os advogados têm que ir atrás de vários investimentos. Agora, em bitcoins, você já encontrou alguma coisa em bitcoins? Porque é difícil a gente achar o bitcoin em nome da pessoa, né? Não, falando de coisas novas aqui, doutor. Eu nunca tive pedido de penhora de criptomoeda ainda, não. Ainda não apareceu essa situação. A gente tem outras situações envolvendo criptomoeda, mas propriamente penhora de criptomoeda, não. A gente sabe que é possível operar a criptomoeda por meio de corretoras, né? Então, há corretoras especializadas que operam a criptomoeda em nome daquele que seria o dono da moeda, né? E aí é possível, através da corretora, você fazer a penhora dessa criptomoeda. E aí vai ter que se fazer a conversão, enfim. É uma situação mais complexa, mas é possível. Agora, quando o devedor não opera através de uma corretora de criptomoeda, aí vai ficar mais difícil localizar. Agora, isso exigiria ali um nível técnico por parte de todos, porque a gente sabe que essas criptomoedas elas operam naquele sistema de blockchain, né, que é a operação em cadeia. De modo que fica o registro, ou seja, na verdade, o próprio sistema é esse, né? O registro de uma operação valida a outra. Então, com um aparato técnico ideal, é possível se chegar efetivamente em quem é o titular daquela operação. Mas sabe uma outra coisa que eu também pensei agora, que a gente está falando de bens virtuais. Aí eu estou pensando naquelas pessoas que têm uma conta na internet, como eu, você, temos a Instagram, temos uma conta que com o passar do tempo, que tem alguns canais que chegam a gerar lucro, né, de alguns milhões de seguidores, que tenham uma geração de lucro de patrocínio. Será que é possível a gente penhorar isso? Olha, interessante, né? É outra questão que eu acho que é possível, claro, né? Porque tudo aquilo que tem valor econômico é possível de ser penhorado. A operação dela que me parece que teria que ser através das plataformas que operacionalizam essa, entre aspas, monetização do canal, né, ou da rede social, elas, então, deveriam fazer esse bloqueio do valor e transferir para o depósito judicial. Tudo aquilo que tem conteúdo econômico, para mim, pode ser penhorado. Então, imagina o seguinte, Fernanda, eu tenho lá uma camisa do Santos autografada pelo Pelé quando ele abandonou o futebol. Uma camisa, com todo respeito ao Santos, mas uma camisa do Santos que eu compre hoje, ela tem um conteúdo econômico baixo. Não compensa a penhora. Claro. Porque ela não tem nenhum valor agregado. Mas quando eu falo de uma camisa dessa, especial, obviamente que ela tem um conteúdo econômico diferente. E aí, então, a gente pode pensar em penhorar. Tudo aquilo que tiver conteúdo econômico, eu acho que admite penhora. E esses casos hoje, dessas questões virtuais, o problema propriamente não é penhorar e a questão de ser possível a penhora, mas como operacionalizar efetivamente tanto a penhora quanto o depois reverter isso em valor para o processo. Né? É verdade. Mas temos que continuar buscando. Aqui a professora Adriana falou a penhora na pós-modernidade. É isso mesmo. Agora estamos vinculando tudo à pós-modernidade. A gente viu aí recentemente, né, uma blogueira famosa que perdeu inúmeros contratos de patrocínio a partir de uma situação ali inusitada. Então, imagina os valores que esses contratos de patrocínio rendem e é possível identificar quem é a fonte pagadora e determinar que a fonte pagadora
deposite o valor desses contratos à disposição do processo, né? É verdade, é verdade. Olha, nós só temos mais 6 minutinhos. Olha como passou rápido e tanta coisa para falar, tanta pergunta que ficou aqui para trás. Vocês me desculpem que a gente não conseguiu fazer todas as perguntas, mas para eu conseguir salvar a live, eu não vou conseguir dar conta. Fernanda, eu só queria lembrar... Você volta outro dia? Eu volto. Eu só queria lembrar um dispositivo nesses 3 minutinhos, e aí depois a gente termina. O 805, que trata da menor onerosidade, normalmente ele é lido ali pelo devedor só no caput, né? Tá. No sentido de que ele tem direito a uma execução pelo modo menos gravoso. Mas o parágrafo único do mesmo dispositivo diz que cabe a ele indicar um meio alternativo de satisfação da execução. E eu vejo também ser pouco usado esse parágrafo único nesse sentido, de que, olha, tudo bem, o devedor, você está dizendo que a penhora do seu salário é onerosa, ok, mas você tem que dar, na forma do parágrafo único, uma solução alternativa, sob pena, e isso está expresso lá no artigo, de manutenção daquela penhora determinada. Então, eu acho que esse é um dispositivo que deve ser trabalhado em conjunto, o caput com o parágrafo único. Tá certo. Boa pontuação aí para a gente observar. Olha, agradeço aqui o doutor Frederico por ter, né, dado a honra aqui de derramar o seu saber jurídico para nós, ouvintes, a todo mundo que participou da live. Muito obrigada, um beijo grande a todos. Convido já mais uma vez o doutor Frederico para uma outra live. Vamos pensar, mandem aí nos comentários, gente, da live, o que vocês gostariam aqui no final, depois que eu salvar, porque depois some esses comentários, eu fico sem, tá? Quando eu salvar. Por favor, falem que live vocês gostariam que o doutor Frederico fizesse, porque daí a gente volta de novo com um tema legal, prático, que é gostoso de bater papo, não é nada muito doutrinário, teórico, que isso aqui, ó, a gente deixa para os livros, né? E, pessoal, amanhã eu vou estar fazendo uma live com a professora Renata Toledo. E olha só, Frederico, vai ser a live que fala quando o namoro chega à justiça. Aproveitando o dia dos namorados para falar do namoro qualificado, para falar do stalking, para falar da violência durante o namoro. Todas essas questões aí para a informação e interação, e todos estão convidados para amanhã. E, doutor Frederico, imensamente obrigada, foi muito legal, adorei, e vamos marcar aí a próxima, tá bom? Foi um prazer enorme, eu acompanho sempre aí as suas lives, muito conteúdo, e lembrar o pessoal aí, quem quiser conhecer o canal lá no YouTube, é o Messias Direito, então seria uma honra. E segundo meus filhos dizem, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Isso, ativa o sininho, segue aí o Frederico Messias, a Messias Direito. Também aqui no Instagram, segue o Frederico no Instagram, ele no YouTube. Eu ainda não tenho canal no YouTube, daqui a pouco eu faço. Tá na hora, tá na hora. Tanta coisa. Tá ok, pessoal? E muito obrigado por tudo, por vocês estarem aqui. E foi maravilhoso, viu, Frederico? Adorei, me diverti bastante aqui, pensando nos problemas. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.